Estamos chegando para mais uma live aqui do Terceiro Tempo com uma novidade hoje, hein? Nossa transmissão, João Antônio de Carvalho, também no Terceiro Tempo TV lá no YouTube, hein? Então, uma saudação especial para você que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV, você que está recebendo essa notificação agora, e uma saudação especial para você que nos acompanha também no Facebook, lá no Terceiro Tempo, facebook.com/Terceiro Tempo, onde você acompanha a nossa live habitual, né? E a partir de hoje também estreando ao vivo no YouTube. Por quê? Acabou a Copa do Mundo, então vamos viver novos tempos, pô. Fica todo mundo aí saudosista de Copa do Mundo. Ah, a Copa já passou, o Brasil não ganhou mesmo, então não interessa, certo? Não, brincadeira. A gente já tem uma saudade imensa da Copa, mas temos que pensar pra frente. Vamos voltar pro nosso futebol brasileiro com a nossa live, então, no Facebook do Terceiro Tempo e no YouTube do Terceiro Tempo, comigo, com o João Antônio de Carvalho, projetando a semana do futebol brasileiro. Futebol brasileiro que, olha, vai sentir saudade desta Copa, sim, pelo torcedor, pelo envolvimento de tudo e pela forma como a Copa acabou se desenvolvendo, com uma final muito bacana, até emocionante, por ter a Croácia lá na decisão, né, com uma geração que vai dar trabalho da França, hein? Eita, a molecada tudo nova, que alcançou o título mundial, levando a França ao bicampeonato. Então nós temos que trabalhar no futebol brasileiro com as nossas competições aqui na América do Sul, acompanhando também os jogadores que estão no exterior, projetando 2022. E a gente faz isso como? Acompanhando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, tentando de alguma forma fomentar o nosso futebol, ajudar o técnico que deve continuar sendo o Tite, né? O Tite está acabando as férias, né, João Antônio? Deve responder aí se fica ou se não fica. Imagino que ele vai ficar. Mas hoje, João Antônio, ele vinha. Já tem Copa do Brasil. É verdade. E só para fechar o assunto Copa do Mundo, na nossa página lá do Terceiro Tempo, hoje a minha coluna é exatamente falando o que esperar do ciclo para 2022 do Catar. O balanço aí, aquilo que a gente falou ontem, está escrito lá, está uma coluna para mostrar o que as seleções podem fazer, as que largam já na frente e as que vão ter que correr atrás, porque as gerações elas passam, né? Eu falei isso aqui ontem, eu temo até por essa geração da Croácia. O Modric vai estar com 37 anos, a maior parte dos jogadores já vai ter 32, 33, então eu não sei, a Croácia não tem tanta peça assim de reposição. Mas vamos aguardar, é apenas um pontapé inicial, mas claro que durante o ciclo a gente também vai acompanhar o futebol mundial. É claro. Ô João Antônio, vamos falar então, aproveitar, só pegar o gancho aí do futebol mundial. Daqui a pouquinho tem a apresentação do Cristiano Ronaldo lá na Juve. Já teve o primeiro contato com os torcedores, né, que ele chegou para a realização dos exames. Ele depois disse que ele ia almoçar com o Alegre, ia almoçar com o treinador ali, conhecer um pouquinho do grupo, e depois, na sequência, já no fim da tarde lá para eles, né, depois dos trâmites burocráticos todos, ele seria apresentado. Vai ser daqui a pouquinho, 1h30 no horário brasileiro, né? O que é que representa o Ronaldo chegando para a Juve? Eu acho muito pós-Copa do Mundo, né, João? Eu acho muito importante não para a Juventus em si, mas sim para o futebol italiano, que vive um momento delicado já há algum tempo, depois de tantos escândalos que culminaram com rebaixamento da Juventus, depois voltou forte, também da Inter de Milão. Aliás, você falou do almoço, né? Pelo dinheiro que ele ganha, vai ser o almoço do Alegre com um muito alegre, né? Que é o Cristiano Ronaldo, né? E eu acho importante isso, porque o futebol italiano, culminando esse problema do futebol italiano, foi a não ida da Itália para a Copa do Mundo, que foi uma perda sensível. É sempre legal a gente ter uma seleção italiana 4 vezes campeã mundial numa Copa, mas a Itália hoje não está revelando ninguém, não foi para a Copa do Mundo, e olha, é pior ainda quando a gente tem um campeonato como o italiano que não está andando bem. Porque se você pega uma seleção, por exemplo, da Inglaterra, uma seleção da Espanha, uma seleção, mesmo a da França, agora o Paris Saint-Germain com muito dinheiro, são clubes que levaram jogadores de fora. Na Inglaterra, por exemplo, foi um milagre essa geração de agora, porque as principais equipes, Liverpool, Arsenal, City, United, Chelsea, se enchem de jogadores de fora do país. E aí acaba não abrindo espaço para a garotada que é inglesa, que é da seleção da Inglaterra. E na Itália isso não está nem acontecendo, porque a Itália está sem dinheiro, não contrata grandes jogadores e mesmo assim não conseguiu ir para a Copa, mesmo com os jogadores de lá tendo espaço para jogar. Então realmente é ruim. Eu só acho que de repente a Juventus já é a grande vencedora da Itália. Eu temo que com o Cristiano Ronaldo
a gente vai ter um campeonato italiano nos moldes do campeonato francês. Monopolizado, quando tivermos já no meio do segundo turno, a Juventus já é campeã e a única graça fica para a briga de outras posições, Liga dos Campeões e tudo mais. Mas de qualquer forma, para chamar a atenção, chamar o holofote para o futebol italiano, eu acho importante a ida do Cristiano Ronaldo para lá. Vamos ver se isso motiva, inclusive, outros investidores para investir em outras equipes. É chato você ver um Milan, que a gente aprendeu a ver naquela rivalidade contra o Napoli, Milan e Napoli, naquela época, 1988, Milan de Gullit, Van Basten. Hoje o Milan está aí brigando, não chega nem na Liga Europa. Então é chato isso. A Roma deu uma subida nos últimos anos, o Napoli que está apertando um pouquinho a Juventus, a Inter de Milão também altos e baixos. Tomara que a ida do Cristiano Ronaldo sirva para mexer, movimentar o futebol italiano e não só a Juventus. A Juve, é claro, né, tá fazendo a parte dela, não tem nada a ver lá com os adversários, os caras não conseguem correr atrás, né? Então a Juve está preocupada com o quê? Em se colocar na Europa como uma força, não da Itália, né, mas reconquistar o espaço na Europa como um todo, né? Por isso que o Cristiano vem com uma esperança muito grande de recolocar a Juve no caminho de uma conquista de liga, né? Da Liga dos Campeões da Europa, também, né? Então eu acho que assim, a grande pegada é essa, tanto que o Cristiano Ronaldo chegou lá hoje lá com o pessoal fazendo corinho pedindo a Champions, né, de presente, como se fosse simples, né, tudo nos pés do Ronaldo. Se fosse assim, Portugal seria campeão todo ano também. Então é que nem o João está falando, ó, Marcelo pode chegar. Por quê? Porque precisa estar de fato no nível que você fala assim, pô, dá para comparar esse time aqui com o PSG, com o Real, com o Barça, né? É que a Juventus já tem um bom time, realmente, com algumas peças. Chegou, inclusive, com o Cristiano Ronaldo, aí claro que sobe de patamar para tentar alguma coisa na Europa. Um abraço para o Cláudio Souza, para o Tarsis Correia, ele é de Campo Mourão, o Jonathan Silva, o Luiz Gonzaga Silva que manda um Vai Corinthians aqui pra gente, o Jorge Lucindo, Maria Luísa Fazano, eu como filha de napolitanos lamentei muito a não classificação da Itália para a Copa. Acho que o mundo do futebol lamentou, mas faz parte, né? Ana Maria Silva, a Itália fez muita falta na Copa. O Edísio Vieira tá pedindo aqui para alguém pagar as contas, não sei, eu pago as minhas, né? Enquanto dá. O João Freitas, parabéns, viva a África, a França é campeã do mundo em 2018, mostrou que os africanos são os melhores, né? Tem essas mensagens de WhatsApp circulando por aí, falando da origem dos jogadores, né? Muitos com descendência africana, mas todos com ligação com a França, evidentemente, né? O Valdécio de Maria, Copa do Mundo com Itália muito melhor. O Deni Ferreira, CR7, vai dar uma reestruturada no futebol italiano. Bom, a gente precisa também repensar o futebol brasileiro aqui, né? Porque terminou a Copa no domingo, na segunda-feira tem Copa do Brasil com time de Série A, né? Os 4 times da Série A do Brasileiro vão se enfrentar, jogos de volta das oitavas de final, Vasco e Bahia, o jogo em São Januário. A torcida do Vasco deu uma empolgada aí nessa intertemporada, está indo para o treino apoiar o time, trazendo o Maxi Rodrigues agora. Só que tem que reverter um placar de 3-0 para o Bahia no primeiro jogo. Eu acho muito difícil, eu acho complicado pelo resultado. 3-0 é muita coisa, porque o time, é diferente você marcar 3-0 num jogo que não vale nada, não vale muita coisa. É difícil você marcar 3-0 com o adversário sabendo que não pode perder de 3-0. Ele vai jogar fechado, explorar contra-ataque. Você, para fazer 3 gols, você tem que se abrir muito e dar espaço para contra-ataque. Então eu acho complicado. Eu acho que dos 2 confrontos de hoje, claro que um deles é mais equilibrado, que é o Cruzeiro e Atlético, né? Mas eu acho que Cruzeiro e Bahia passam. Bom, o João já falou dos 2 então, né? Então vamos passar dos clubes aqui, ó. Vamos dar uma passada assim dos clubes da seguinte maneira. E só para pontuar o Cruzeiro e Atlético, na ida já deu vitória do Cruzeiro 2-1, né? O contexto novo é que o Atlético Paranaense mandou o Fernando Diniz embora. Então é a estreia do treinador, que na realidade foi o treinador que conduziu o Sub-23 à conquista do Campeonato Paranaense, tá certo? E o jogo hoje é em Belo Horizonte. É o que pode pegar, porque técnico novo sempre motiva. E apesar de que os jogadores, segundo declarações, estavam gostando do trabalho de Fernando Diniz e tal, não deu certo. Não tem jeito, não deu certo. A filosofia do Brasil é muito complicada para você impor um estilo de jogo como esse.
Ainda mais num campeonato brasileiro e numa equipe que não é de ponta e não tem jogadores altamente talentosos. A gente já falou sobre o Atlético aqui, que é um time com vários jogadores refugos de equipes de outros centros. Então eu acho que ficou complicado. E aí, vem um técnico novo, joga certinho, bonitinho, não digo que vai ganhar, mas eu acho que pode apertar um pouquinho o Cruzeiro. Bom, olha, falando dos clubes então de São Paulo, vamos dar uma passada como é que ficaram os clubes com esta parada da Copa do Mundo, né? Como é que os clubes retornam agora para a disputa do Campeonato Brasileiro? Alguns clubes perderam jogadores, outros nem tanto, outros contrataram, outros nem tanto. Eu acho que assim, o Corinthians teve uma mudança radical. Primeiro porque já tinha mudado a comissão técnica, né? O Loz, ele está chegando agora, mas todo mundo, vamos esperar a parada aí para a Copa do Mundo, para ver como é que o Loz vai fazer o trabalho. Fez 3 amistosos, venceu 2, empatou 1, então foi muito bem aí, tendo os jogadores recuperados de lesão, mas assim, perdeu o Maicon, que já estava vendido, perdeu o Balbuena, que era o xerife ali da zaga, né? Foi para o West Ham, perdeu o Sid Clay, que o Atlético pediu de volta, porque teve a proposta lá da Rússia, então ele já foi embora, aliás da Ucrânia, né? Então ele foi embora também, só que aí já contratou Danilo Avelar, que é um lateral esquerdo também que era do Torino, estava emprestado lá para o futebol francês, e contratou o Jonatas, que é um atacante que o Corinthians já teve interesse em 2015. Mas assim, mudou muito, João, o Corinthians especificamente, daquele que parou para a disputa da Copa, desse que vem para enfrentar o Botafogo já na quarta-feira? Eu acho que muda bastante, primeiro pelo Balbuena, que era o jogador-chave da defesa. Tá certo que o Henrique voltou a jogar bem, mas o Balbuena era o xerife, como você mesmo disse. E o Pedro Henrique não é bom jogador, mas está longe do Balbuena, e é garoto novo. O Corinthians vai sentir muito isso, porque o peso da camisa do Corinthians é muito grande. E ainda por cima, você perde um lateral esquerdo que estava acostumado a jogar, até o Avelar chegar da Europa, se recondicionar, sabe, demora muito, a adaptação não é assim, batendo os dedos, né? Então acho que o Corinthians vai sentir principalmente nessa volta. O Corinthians foi bem em 3 amistosos, mas é amistoso. Aquele tipo de amistoso que no final, segundo tempo, você troca 5, troca 6, então não dá para levar muito a sério. Foi bom para dar tranquilidade para o Loss, que está com um esquema de jogo diferente. O Carille vinha jogando sem referência, o Loss tem jogado com o Roger, e tem o Jonatas agora também pode entrar, ser a referência do time. Aí ficariam 4 jogadores de meio campo e apenas um volante, mais marcador, mais pegador. Vai mudar um pouco, em relação a nomes muda bastante. O Maicon saindo também é muito ruim, porque ele, além de ser um bom jogador, um bom passador, rápido para saída de bola, ele era um cara que chutava muito bem de fora da área, aproveitava muito bem esse tipo de jogada. Então eu vejo que o Corinthians vai precisar aí de uns 2, 3 jogos para a gente sentir todas essas mudanças, porque foi o que mais mudou realmente, foi o Corinthians. Olha, o Tarsis diz que o Corinthians vai ser campeão, não sei se brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, se é de tudo, né? E aí pode passar a régua. O Valdécio de Maria manda um abraço para todos os palmeirenses. E o Renzo de Stasi diz aqui, ó, o Palmeiras está em condições de ser campeão. É uma afirmação dele aqui. Então vamos falar, o Palmeiras o que é que mudou? De titular mesmo saiu o Keno, só que assim, o Palmeiras contra o Santos vai ser um Palmeiras porque tem vários jogadores suspensos, né? Mas o Palmeiras para depois talvez seja um Palmeiras diferente aí, distinto. Então assim, dos titulares saiu o Keno, só que aí voltou o Gustavo Scarpa, saíram também o Tietê, saiu o Fernando, que era um jogador que oscilava ali entre a reserva e o não relacionado, né? Mas enfim, saiu o João Pedro, que não estava já no grupo, saiu também o Roger Guedes, que estava emprestado lá para o Atlético. De repente foi até uma maneira de conseguir enfraquecer lá o adversário, né? Já que o Atlético também está nas cabeças ali no Campeonato Brasileiro, está na frente inclusive com o Roger Guedes como o artilheiro da competição. E o Emerson Santos, que ia para o América, está indo para o Internacional, fica até o fim de 2019 o empréstimo, mas o Palmeiras no final do ano, se precisar, pode chamar o jogador de volta, isso vai constar em contrato. E contratar não contratou ninguém, só voltou o Gustavo Scarpa, João. Mas é aquilo que você falou, o único titular que saiu foi o Keno, e no lugar do Keno entrou o Gustavo Scarpa, que é um jogador que faz lado de campo também, é um jogador que pode ser utilizado no meio. Então aí, o técnico do Palmeiras, o Roger, ele continua tendo várias opções muito boas. Não para esse jogo, como você disse, o Moisés está suspenso, o Dudu está suspenso, o Borja está machucado. Então para esse jogo ele não tem alternativa, são os 2 volantes, Bruno e Felipe, o Lucas Lima no meio, o
Johan numa ponta, o Scarpa na outra e o William centralizado. Só que quando voltarem os outros 3 jogadores, ele vai ter aí pelo menos 7 jogadores para 4 posições, do meio para frente. Você pode jogar com o Lucas Lima, pode jogar com o Moisés. Se perder um Felipe Melo ou um Bruno Henrique, você tem o Moisés para fazer um segundo volante com mais habilidade. Se quiser um segundo volante, se quiser um volante com mais marcação, é o Thiago Santos. Então o Palmeiras continua tendo um bom nível de jogadores para o seu treinador poder fazer mudanças no time. Tem aí 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu alguns jogadores, o Tietchan, por exemplo, era um jogador que era importante no grupo, só que voltou recentemente o Jean de contusão. Então já é um jogador que o Palmeiras não contou aí durante muitos meses e vai ser utilizado na função de volante ou de lateral direito quando for preciso. Então o Palmeiras conseguiu escapar desse momento de contratações, principalmente no mercado da Arábia, que foi muito complicado, Arábia, China, porque eles têm dinheiro e contratam jogadores médios. Porque se você for levar em consideração o mercado europeu, os seus grandes times que têm mais dinheiro, eles contratam jogadores que são feras. São aqueles jogadores para chegar e jogar no seu time. E hoje em dia o futebol brasileiro não tem tanto isso. Quem tinha já foi, Vinícius Júnior já foi, o Rodrigo foi vendido, mas não vai, ainda nesse momento. Então, o Dudu não está com o nível de jogar numa Juventus, do Cristiano Ronaldo, do PSG, do Barcelona, do Real Madrid, o Borja também não, o Lucas Lima também não. Então, o Palmeiras escapou dos mercados que pegam jogadores... já consolidados. Consolidados, mas não craques, não aqueles que são... que estão explodindo. Coisa que o futebol brasileiro não tem realmente hoje. Então, de repente, pode vir aí, que nem está tendo, uma proposta do Lucas Veríssimo, do Santos, uma proposta do Cittadini, de times médios. Mas esses jogadores do Palmeiras titulares, o Palmeiras escapou de perder e por isso mesmo entra no segundo semestre aí com uma condição boa. E olha, o Everton vai ser titular contra o Santos também, pegou o Jailson suspenso e o Praz voltando de lesão também, então... Essa é mais uma novidade aí, lembrando que o Jailson já não vinha sendo o mesmo aí antes da parada para a Copa do Mundo. No Santos, é o seguinte, o Santos não perdeu ninguém, vendeu o Rodrigo, mas não entregou, certo? Teve a proposta pelo Lucas Veríssimo, mas o Santos quis fazer ondinha, quis ganhar um dinheirinho a mais aí, o Torino encheu o saco, foi lá no Atlético, pegou o Brenner e levou embora, deixou o Lucas Veríssimo lá, então o Santos tem ainda a esperança de fazer um negócio com ele, mas não fez, então sair mesmo não... Saiu ninguém? Deve ter liberado alguém aí, ele não era nem titular. Ele e o Cittadini estão fora por enquanto, porque estão ainda esperando propostas. Chegar também, de todas as especulações, só chegou o Brian Ruiz, né? O Gustavo Henrique deve ser o titular aí da zaga, enquanto o Lucas Veríssimo fica de fora, né? O Cittadini também está todo enrolado lá. Então o Santos, assim, não tem muitas mudanças, né? Só que terá também esperança. Bruno Henrique inteiro para essa segunda parte, que não pode contar tanto, né? O Gabriel ficou boa parte do período de treinamento fazendo tratamento também por causa de um problema no pubis, né? Se tiver todo mundo à disposição, talvez seja um Santos diferente, João, mas sei lá, não enche os olhos não. O Santos teve um jogador que apareceu bem nos últimos tempos, que foi até bem nessa excursão para o México, o Diego Pituca, que acabou se tornando o titular do meio campo, o volante, já que o Alisson também se machucou e acabou ficando fora um tempo, né? O problema do Santos é aquele de sempre, é o camisa 10, que agora pode ser resolvido com o Brian Ruiz, que é um bom jogador, é um jogador experiente, e o ataque do Santos, a gente sempre falou que é um ataque muito bom. O ataque do Santos para o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, vai ter ainda o Rodrigo na meia, porque ainda não tem o Ruiz, e na frente a gente vai ter o Bruno Henrique, Gabigol e o Sacha. Quer dizer, é um ataque considerável, um ataque de respeito. Talvez o Sacha pelo meio e o Gabigol jogando mais aberto, que foi isso que o Jair fez nos últimos tempos. Aí chegando o Ruiz, o Santos vai ficar mais forte. O Santos ainda pensa na contratação do Sanches, está uma novela. Mas se contratar o Carlos Sanches, o meio campo com Sanches e Ruiz, e essa garotada toda no ataque, o Santos vai montar uma equipe que, se não dá para pensar em título, e pela posição que está, talvez dificilmente uma Libertadores, vai tirar o time da posição incômoda que está. Olha, nós vamos falar do São Paulo, só dizer aqui que o Felipe Serra quer saber se o Vozão vai escapar da zona.
assim como o Temístocles Rocha, os dois querendo saber aqui do Ceará. O Ceará precisa se ligar, né? Tá lá com o Lisca, né? Que foi o encarregado para tentar tirar o Vozão dessa situação, mas eu não sei não, eu tenho dúvidas. Acho que a gente tem que esperar alguns jogos aí para saber como é que o Ceará vai voltar, para saber se terá condição ou não de sair dessa bagunça aí que se meteu. A gente só esqueceu uma coisa do Palmeiras, mais um reforço para o segundo semestre, que é o Vitinho. O Vitinho estava no Barcelona B, foi reincorporado ao elenco, só que lá no Barcelona B ele jogou 25 jogos, fez um gol apenas, mas é uma opção para ataque. E o Barcelona, segundo o empresário dele, ainda tem interesse em reemprestá-lo, né? Só que se fosse já era para ter ido, né? Bom, o São Paulo. Saíram os jogadores que não pertenciam ao São Paulo, que estavam emprestados, caso do Valdívia e do Marcos Guilherme. E aí saiu também o Petros, né? Que também não vinha sendo ali muito titular. Saiu também o Bruno, que foi emprestado para o Bahia, né? O lateral. Em compensação, o São Paulo contratou o Bruno Pérez, um bom reforço para a lateral direita, estava sendo sondado pelo Palmeiras, tinha o interesse do Flamengo também. O São Paulo chegou lá e conseguiu acertar com o jogador. O Regis, que havia sido afastado do grupo no mês passado, retornou na semana passada, ele ficou pouco mais de um mês longe do grupo, então tem boas opções aí para a lateral direita. E o tal do Rojas, que chegou e vem treinando entre os titulares, o João Rojas, o equatoriano. E a possibilidade de estreia do Carneiro, que é a que fica agora para a volta. Parece que já vai ser relacionado para quarta-feira contra o Flamengo. O São Paulo me surpreendeu de forma positiva no primeiro semestre, no Campeonato Brasileiro, claro. Foi para a Copa do Mundo numa posição muito boa e eu vejo um futuro bom para o São Paulo. Porque o São Paulo já tinha perdido esses dois jogadores, contratou o João Rojas, tem garotos bons no elenco, mas que precisam ainda de rodagem, precisam ainda... só que aí é por isso que o São Paulo tem esses jogadores experientes. Nenê, que recebeu proposta e não saiu. Se o Nenê saísse para a Arábia, ia desmontar muito o castelo de cartas do São Paulo. Porque o Nenê é o cara nesse momento. É o jogador que dá sustentação ao time, faz gol, bate falta, e é o líder do grupo. Agora, o São Paulo contratou bem. O Bruno Pérez vinha jogando muito na Europa, na Roma. Eu vi vários jogos dele no Torino, na Roma, e ele está indo bem. Um jogador que apoia muito bem, chuta de fora da área, contratação ótima. O João Rojas, equatoriano, tem que aguardar, ver o que ele pode fazer. O Carneiro, pelo que eu vi de lances dele no Defensor, é um jogador diferenciado, um jogador que eu já falei aqui, é tipo o Serginho Chulapa em começo de carreira. Canhoto, bate bem na bola, sai da área, é um jogador que, se ele jogar o que eu espero, o São Paulo vai ganhar para o segundo semestre pelo menos dois excelentes reforços, o Bruno Pérez e o Carneiro, além de ver o que vai jogar ou não esse João Rojas. Bom, lembrando que saiu também o Cueva, né, que viajou lá para a Rússia agora para acertar lá com o Krasnodar. E o Júnior Tavares está sendo emprestado também, acho que é para a Fiorentina lá na Itália. Né? Não dá para contar com ele, mas a gente tem que registrar aqui também, né, porque era um jogador... habilidoso. São Paulo até contou com ele há algum tempo, mas depois daquele problema com o Dorival, ele já ficou mal com a direção ali, né? E aí já deu para perceber que não dava muito para contar com o jogador. Ô João Antônio, fora dos times aqui de São Paulo, você tem algum destaque? Você acha que algum time contratou melhor que o outro? Algum se fortaleceu mais? O Flamengo contratou o Uribe, o Inter fez uma série de contratações, né? Já tinha levado o Zeca, trouxe o Jonathan Alves, que interessava ao Santos também. O Grêmio não perdeu muita gente, só o Arthur que foi embora. O Grêmio perdeu o Arthur, o Atlético perdeu o Roger Guedes e perdeu o Otero também. Isso. E tá para perder o Casares. Perdeu o Casares porque a diretoria pediu mais lá do que o time queria investir. Agora, eu acho que não vamos ter muitas mudanças. O Flamengo perdeu o Vinícius Júnior, mas o Flamengo continua com uma base muito boa. Tem esse garoto Lincoln que pode ser aproveitado no time titular, que é um jogador que o Flamengo espera muito dele também lá na frente. O Lucas Paquetá está jogando muito, tem o Diego, tem o Everton Ribeiro. Quer dizer, o Flamengo manteve uma base muito boa. Então, eu acho que o Flamengo, o Grêmio, o Cruzeiro contratou o Barcos, fez uma boa contratação, experiente. Eu acho que esses três times continuam nessa briga lá em cima. O Internacional também contratou bem. Eu acho que o Atlético, sem o Roger Guedes, sem o Otero, ele vai cair um pouquinho. Bom, João, tem destaque olímpico também na nossa volta? Olha, aqui no nosso... A gente tem duas notícias boas, né? No final de semana a gente teve o Mundial Sub-20 de atletismo.
lá em Tampere, na Finlândia. E o Brasil ganhou 2 medalhas. Com isso, o Brasil chega a 14 medalhas em mundiais sub-20. Né? Uma delas, a Mirelle Santos, ela ganhou prata no salto triplo com 13,81 m. Lembrando que o Brasil tem uma tradição muito grande em saltos, né? No feminino com a Malren, com a Fabiana Müller no salto com vara, e no masculino o salto triplo não precisa nem falar, né? É uma tradição enorme. Né? E o Alisson Santos ganhou bronze nos 400 metros com barreiras, que não é uma tradição do país. O país não tem grandes barreiristas. Né? Ele fez 49 metros e 49 segundos e 78. Então aí, portanto, o Alisson Santos bronze e a Mirelle Santos ganhando prata. E o Henrique Avancini vive uma fase excepcional no mountain bike. No final de semana, em Valmort, em Andorra, ele ficou com a 4ª colocação da etapa de Valmort da Copa do Mundo de mountain bike. O Henrique Avancini vem de resultados expressivos. Nesse momento, ele é o 2º colocado do ranking mundial e o 3º colocado no ranking da Copa do Mundo, nos resultados. Então, o Henrique Avancini muito bem, a Raíza Gulão ficou em 30º lugar no feminino. Legal, ó, então diariamente nós estaremos aqui, como sempre, falando do nosso futebol, certo? Futebol brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que aí nas próximas semanas a gente vai ter também, né, aqueles jogos no meio de semana. Esse meio de semana tem Campeonato Brasileiro, mas semana que vem já tem Copa do Brasil, depois já tem Libertadores e assim. E isso começa a Sul-Americana sem brasileiros, mas já começa essa fase nova, né? E aí a gente vai rolando essa bola aqui também, voltando à normalidade, já com saudade da Copa do Mundo. Valeu, João Antônio. Um abraço, abraço a todos. Tchau, pessoal. Não esqueça, hein? YouTube e Facebook, tá legal? Valeu, tchau.